Bem com vocês, eu sou o Marcão. A gente tá voltando com os vídeos aqui no canal e agora com uma proposta um pouco diferente. Se antes a gente fazia vídeos de 20, 30 minutos buscando um maior detalhamento, um maior aprofundamento, hoje a gente inicia uma nova série de vídeos, onde a gente vai começar a fazer vídeos um pouco mais curtos. A nossa proposta é fazer vídeos com no máximo aí uns 7 minutos de duração, onde a gente aborde de maneira sucinta, resumida, os alunos que vão fazer o Enem de 2021. O nosso grande objetivo, pessoal, na verdade, é produzir um conteúdo que vai ajudar aquelas pessoas que já têm aula na escola, às vezes já passa o dia tendo aula online ou presencial, né? Algumas escolas, a gente está gravando aqui dia 4 de outubro, então outubro de 2021, então uma boa parte das escolas já voltaram presencial, outras estão híbridas, algumas ainda totalmente remotas, então a gente entende que muitos dos alunos estão cansados, já passam um dia tendo aula e etc. Então a nossa proposta é oferecer sempre na parte da noite um vídeo de maneira clara, sucinta, resumida, mas que vá direto ao ponto e aborde realmente o assunto que será tratado. Então, quais os conteúdos que a gente vai trabalhar nesses vídeos aqui, que a gente vai, repito, todos os dias postar um vídeo aqui no canal. A gente vai pegar os conteúdos de história que geralmente caem no Enem, ou seja, os conteúdos de história que ao longo da história do Enem sempre caíram com mais frequência, sempre tiveram maior ocorrência no Exame Nacional do Ensino Médio. Espero que esse conteúdo que a gente está produzindo realmente contribua e ajude você a conquistar seu grande objetivo, a entrar na faculdade, a realmente dar um pontapé inicial naquela que você quer com sua profissão e etc. Agora, qual que é o assunto que a gente vai começar a trabalhar então hoje? A gente vai começar a trabalhar o Brasil colônia. Quero lembrar vocês que quando a gente fala do Brasil colônia, a gente está falando do Brasil cuja história se inicia em 1500 e vai até 1822. Então é um período relativamente aí longo, 322 anos de história. O que acaba nos remetendo à seguinte pergunta: antes de 1500, o Brasil não tinha história? Claro que tinha, o Brasil tinha história sim, tanto que já existiam seres humanos vivendo aqui no Brasil, a gente sabe que os índios já habitavam o território brasileiro, há uma estimativa aí, mais ou menos ali por volta de 6 milhões de índios que já viviam no território brasileiro, obviamente antes desse território se chamar Brasil. Talvez você diga, Marcão, mas é certo que existiam 6 milhões de índios? Não é certo porque ninguém fez essa contagem, é uma estimativa. Tanto que até os livros eles vão dizer aproximadamente 6 milhões, pode ser bem mais ou bem menos. Mas essa é a estimativa, então a gente sabe que já existiam pessoas índios vivendo aqui no Brasil. Só que esse período que a gente chama de período colonial, que geralmente cai bastante no Enem, que geralmente o Enem evoca muito e cobra bastante esse tema, se inicia esse período colonial por volta ali de 1500. Com qual acontecimento? Com a chegada dos portugueses ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Aquilo que os livros vão chamar de o descobrimento do Brasil, que muita gente vai criticar dizendo que o Brasil não foi descoberto porque os índios já viviam aqui, que o Brasil foi descoberto em 1500 para os europeus que não sabiam que o Brasil existia, né? Na visão dos europeus. Mas o que eu quero falar para vocês aqui nesse primeiro vídeo é o que o Brasil tem a ver com as grandes navegações. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dentro daquilo que a gente chama de descobrimento do Brasil em 22 de abril de 1500, esse descobrimento do Brasil é apenas uma fagulha no imenso palheiro ali, é apenas um pequeno acontecimento num emaranhado de acontecimentos maiores. Então, o que é que estava acontecendo no mundo por volta do ano 1500, na virada ali do século XV para o século XVI? O que estava acontecendo, na verdade, pessoal, eram as grandes navegações. Marco, o que eram as grandes navegações? Era a tentativa de alguns países europeus de sair da Europa, conseguir descobrir uma nova rota marítima para chegar nas Índias. Porque as rotas anteriores que existiam
para as Índias nem marítima era. Você passava pelo mar Mediterrâneo, depois você pegava terra seca. No mar Mediterrâneo você tinha que pagar impostos aos genoveses e venezianos. Em terra seca era uma travessia perigosa, às vezes as caravanas de mercadores eram atacados pelos bandidos, mercenários e etc. Então os países europeus, principalmente Portugal e Espanha, estavam empenhados em descobrir uma nova rota marítima para chegar nas Índias. E aí talvez você diga, mas o que o Brasil tem a ver com isso? É aí que está. Essa tentativa dos europeus de sair da Europa e chegar nas Índias é o que a gente chama de grandes navegações. E o que eles queriam nas Índias? Eles queriam as chamadas especiarias, que eram cravo, canela, eram basicamente temperos ali, e também metais preciosos, como ouro, prata e etc. Além de tecidos raros e outras coisitas mais, como diz o outro. Então, o que os europeus queriam nas Índias? As especiarias. Eles iam até as Índias, compravam essas especiarias, traziam e revendiam na Europa com um lucro absurdo. Entende? Era o comércio, o capitalismo ali surgindo e fazendo e movimentando a roda dos acontecimentos. E o Brasil se encaixa nisso porque o primeiro navegador a descobrir uma nova rota para as Índias é Vasco da Gama, navegando por Portugal em 1498. Então ele descobre um novo caminho para as Índias, carrega seus navios lá de mercadoria, traz, vende em Portugal, lucra bastante, e aí 2 anos depois Portugal organiza uma nova expedição. O continente americano já tinha sido descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo, que não era espanhol, mas navegava pela Espanha, navegava para os reis espanhóis. Então a América já tinha sido descoberto, só que na região do Caribe, mais ao norte. Portugal desconfiava que poderia ter terra mais ao sul. Então Portugal chama o comandante daquela expedição em 1500, chamado Pedro Álvares Cabral, e as ordens que os portugueses dão ao Pedro Álvares Cabral era: faz uma volta mais para oeste. É como se os portugueses dissessem assim: estica o pescoço para ver se tem algo além ali. Se você não achar nada, você volta e vai pegar a rota que o Vasco da Gama, outro navegador, já tinha descoberto, vai para as Índias, compra mercadoria, traz e vende na Europa. E o que o Pedro Álvares Cabral acabou fazendo foi que ele descobriu uma nova terra. Em 22 de abril de 1500, ele descobriu esse território, que primeiro foi chamado de ilha, era a ilha de Veracruz, e que hoje nós chamamos de Brasil, e que é o país que a gente vive. Então, para esse primeiro vídeo, eu quero que fique claro isso. O descobrimento do Brasil se encaixa dentro das grandes navegações. A gente pode dizer que o descobrimento do Brasil por parte dos portugueses foi uma consequência das grandes navegações, que era a tentativa de sair da Europa, chegar nas Índias, comprar especiarias, trazer e vender na Europa e lucrar bastante. Um grande abraço, pessoal. Amanhã a gente continua falando sobre o início dessa colonização. O que é que os portugueses fizeram no Brasil a partir do ano de 1500.